Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around. Nós estamos na série Playlist. Nós demos a oportunidade para que a juventude escolhesse as músicas, nos informasse as músicas mais ouvidas por cada um. Foi uma votação, se a gente incluir todas as frentes, todos os eleves, nós recebemos mais de 500 votos. E as 4 músicas preferidas dos 4 ambientes, nós então transformamos essas músicas em palavras. É legal que muitas vezes uma palavra se torna uma música, um versículo se torna uma música. E às vezes a gente pode fazer o efeito reverso também, porque algo que alguém viveu, baseado na palavra, se tornou poesia, se tornou uma expressão, se tornou uma música, foi gravado, e muita gente cantou, e muitas vezes a gente não sabe também a história por trás. Então você escolheu a música, a gente orou sobre isso, e nós estamos então aqui na 3ª mensagem da série, hoje, Tudo a Ver com Ele, da Central 3, Tudo a Ver com Ele. E quando eu li a letra dessa música com calma, ouvi, fui ministrado por Deus, me veio muito forte o texto de Hebreus 12, que eu quero ler aqui com você na versão da Bíblia A Mensagem, de 1 a 4, que diz assim: percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses pioneiros, veteranos, nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Essa é a versão da mensagem para aquele texto, visto que estamos cercados com grande nuvem de testemunhas, ou seja, é a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, que passaram por momentos muito difíceis, e eles perseguiram, continuaram, experimentaram o melhor de Deus. Então, aí o texto continua aqui: livres dos acessórios inúteis, comecem a correr, e nunca desistam, nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas, mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Quantos querem hoje uma injeção de adrenalina na alma no céu? Amém? Aí aqui vai terminar assim: nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou, todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de autocomiseração, nada de mimimi, nada de se render e desistir. Eu creio que Deus vai falar muito com a gente aqui hoje. É um tempo que Deus quer liberar um novo ânimo, nova coragem sobre a sua vida para novas conquistas. Uma coisa que me marcou muito foi quando eu liguei para o Pedro Paulo Rosa, que é da Central 3, pedi para ele me contar um pouco da história da música, porque quando você vê a autoria, aparece apenas Central 3, então eu não sabia exatamente quem era. E aí ele contou um pouquinho da Gabriela, e falou da situação que a Gabriela compôs essa canção. E eu queria que vocês assistissem agora a Gabriela falando sobre qual foi o momento da composição dessa canção. Pode soltar o vídeo, por favor. Fala, galera da Eleve de São José dos Campos, nós estamos com muita saudade de vocês são demais e nós amamos estar aí. Bom, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a música Tudo a Ver com Ele, que foi uma música que eu escrevi em um momento que eu estava com alguns questionamentos na minha vida, e Deus foi muito claro comigo que tudo tinha a ver com Ele, tudo era sobre Ele, eu devia olhar somente para Ele.
E essa música é muito real pra mim, faz muito sentido pra mim. Quando eu passo por algum momento desafiador na minha vida, eu escuto ela porque ela me encoraja a ir mais fundo, ela me encoraja a ir além com o Pai. E mesmo que eu me abale, eu sei que o amor dele continua me sustentando para que eu continue firme nessa jornada. Por isso, se você está passando por algum momento desafiador na sua vida, eu te encorajo a estar escutando essa música e que você seja muito edificado com ela. Fala, É isso aí. E é interessante que ela fala que ela estava num momento muito desafiador, que ela se sentia, ela passou por muitos questionamentos. Qual foi o momento que você passou por muitos questionamentos? Você já chegou a pensar assim, a gente sabe que esse pensamento é pecado, às vezes a gente condena esse pensamento, mas ele surge, uma ideia de que Deus é injusto, uma ideia de que você não merecia estar passando pelo que você está passando, aquela pergunta, por que eu passo pelo que eu passo? E esse momento da Gabriela, foi o momento que ela estava no luto, ela perdeu o irmão dela, e aí então surgiu essa canção, e eu vou ler aqui alguns trechos dela, na verdade vou ler ela inteira. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar, ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele, eu sei que posso sempre andar como ele, eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre, eu sei que o seu amor é para mim, tem tudo a ver com ele eu sei para onde eu devo ir, tem tudo a ver com ele, a cruz revela seu amor por mim, eu quero, e mesmo se eu me abalar, o seu amor vai me sustentar, tudo que há em mim, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, o teu amor por mim permanecerá. Uau! Você pode aplaudir essa letra aqui, por favor? Lindo demais! Ela fala em meio ao frio, desconforto, mesmo que eu caminhe sem direção, mesmo que você se sinta perdido, mesmo que os montes se abalam, ou seja, mesmo que coisas muito loucas, inesperadas aconteçam, quando os montes se abalam, o seu chão treme. Quando alguém perto de você que você ama morre, seu chão treme. Quando você tem uma segurança em algo e aquilo é abalado, o seu chão treme. E ela então, nesse momento, ela encontra o amor de Deus. Muitas vezes em momentos difíceis, você tem sugestões na sua mente para fazer bobeira. Sugestões em sua mente para fazer o que não presta. Sugestões em sua mente para desistir. E quando eu estava pensando sobre isso, sabe uma coisa que Deus me trouxe? É que a gente precisa de cenários bons para fazer coisas boas. A gente costuma esperar um momento que a gente tem mais saúde, mais dinheiro, mais tempo, que a gente tenha todas as condições, tenha cabeça, já viu? Estou sem cabeça para fazer isso, para fazer alguma coisa boa. Se eu te dizer uma coisa, Deus não precisa de nada para fazer algo bom, Ele é o Criador, eu creio que Deus é Criador. Quantos creem que Deus é Criador aqui? Ele é Criador. Lá em Hebreus 11 vai dizer que o universo inteiro foi formado por meio da sua palavra. E quando eu vejo que nasceu do luto, eu me lembro também que Deus, Ele faz coisas incríveis em situações muito difíceis. Uma vez eu estava lendo o livro do Chris Vallotton, Chuva Abundante, e aí ele estava falando assim que os lugares mais estratégicos para que um milagre aconteça é um lugar onde há mais caos, porque aonde há mais necessidade é onde Deus mais faz milagres. É isso. E essa música me fala sobre uma atitude de viver um milagre em meio de situação de caos. Agora tem gente que fala assim, que é como se fosse uma regra acontecer algo incrível em meio ao caos. Deixa eu te dizer, não é. No meio do caos também tem gente que se mata. No meio do caos também tem gente que faz bobeira. No meio do caos tem gente que bate em alguém. No meio do caos tem gente que se afunda em vícios. O caos não é a regra para que algo bom aconteça.
Talvez você está vivendo um momento difícil e você está falando, algo bom vai acontecer. Agora, em que se baseia sua fé? Se baseia sua fé que algo bom vai acontecer. Sabe, para você viver o milagre em meio ao caos, você precisa de um posicionamento. E eu amei essa música porque ela fala de posicionamento. Sabe por quê? Porque não existe derramamento sem posicionamento. Onde há posicionamento, há derramamento. Você passou pela dúvida, pelo medo, pelo desconforto, pelo caos. E você se posicionou. Eu confio que Ele continua sendo bom. Você se posicionou, é tudo sobre Ele. Você se posicionou, eu vou continuar. Você se posicionou, eu vou continuar amando a Jesus. Ele é bom, Ele não mudou. O que é isso? Posicionamento. Você continuou servindo, você continuou amando, você continuou amando as pessoas. Isso é posicionamento. E você pode escolher se posicionar hoje. Então, uma coisa que eu tenho aprendido também é que quem está escondido em Deus nunca se sente ameaçado. Quem está escondido em Deus nunca se sente ameaçado. Sabe quando você termina um namoro, quando você chega no fim de um emprego, terminou aquele tempo de estágio, tudo era culpa sua, você lembra? Mas você prosseguiu, porque você achou o quê? Que depois você ia ser contratado. Mas depois que terminou o estágio, eles tiveram uma brilhante ideia. Arrumaram um outro estagiário e despediu você. E você não foi contratado. Aqueles dias difíceis, aquele dia que alguém foi promovido, mas era você que merecia. Aquele dia que você descobriu que alguém estava doente, aquele dia que alguém morreu, muito próximo de você. Todos esses dias, dias difíceis, dias complicados, se você está escondido em Deus, se você está abrigado nele, se você está caminhando com Ele, você sabe de uma coisa, que Ele continua sendo bom, que Ele não faz nada para que você caminhe de mal a pior, Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Então, qual é o posicionamento para que você viva o milagre em meio ao caos? Qual que é o posicionamento quando Deus produz algo bom no caos? Primeiro, quando você escolhe boas referências. Olha o que está escrito em Hebreus 12:1. Percebe o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Hebreus 12 está falando assim, olha, Hebreus 11, Abraão, herói da fé, está falando de homens que não negaram não negaram Jesus diante da própria morte, que sofreram, que continuaram, que perseveraram, e ele começa a olhar toda aquela galeria de heróis da fé e fala assim, olha para esses caras, vale a pena prosseguir e continuar. Sabe por que o testemunho da Fabiana foi contado aqui hoje? Porque um dia ela mudou as suas referências. Um dia ela decidiu olhar para o que Deus estava fazendo. Ela decidiu olhar para aquilo que homens e mulheres de Deus estavam vivendo com Deus, que iam para um rolezinho que ela ia toda sexta-feira, se encontrava com ela, e ela começou a achar a vida dessas pessoas que tinha algo especial de Deus. Porque, gente, se você está vivendo um momento difícil, e tem alguém perto de você, falando para você desistir, que força que você tem? Tem gente perto de você que não te dá força. Às vezes, no meio do caos, a gente tem que fazer uma reflexão para mudar o nosso círculo de relacionamentos. A gente tem que fazer uma reflexão de mudar para onde a gente está olhando. Talvez você está assistindo gente que não está falando nada que presta. Talvez você está escutando quem não está fazendo nada que presta. Quando eu ouço a Gabriela cantando, eu vejo uma referência de alguém que se posicionou em meio ao caos. E eu aprendo, eu sou inspirado. E eu pergunto para você hoje, para quem você está olhando? Eu preguei numa igreja ontem, Vinho Novo lá em São Paulo, e eu conheci a história do Lucas, que me impressionou. Lucas veio para Jesus, e com 3 meses o Lucas queria abrir uma célula. E
começou a ficar enchendo a paciência lá dos pastores, porque ele viu um monte de gente abrindo célula, e isso se tornou uma referência para ele. Olha o que esses caras estão vivendo, quero viver isso aí também. E aí então, o Lucas não tinha os processos para fazer uma célula acontecer. Ele ainda não tinha como começar uma célula, é um critério, e está certo. Mas aí, o pastor de jovens dele falou assim, cara, frequenta uma célula e começa a falar de Jesus para os seus amigos. Lá na favela onde ele morava, ele começou a fazer um encontro do videogame na casa dele. Deu 1 ano, ele estava chegando lá no culto com 80 pessoas dentro de um ônibus. Porque ele olhou uma referência e ele falou, eu sei para onde eu quero ir. Eu promovia coisa ruim lá no mundo, eu vim para Jesus e nada vai me segurar, é agora que eu vou viver de verdade. É agora que eu vou me lançar por inteiro. Quando você muda suas referências, sua vida muda. Tem gente que, se receber um não, quase pula da ponte. Mimimi demais. Agora esse menino recebeu um não, e ele entendeu o direcionamento. E ele sabia o que ele não podia fazer, mas ele sabia o que ele podia fazer também. E ele não desistiu, ele prosseguiu. Será que você ficou emburradinho porque você recebeu um não? Deus pode estar querendo fazer algo maior diante do não que você recebeu. E ele então hoje, ele está liderando célula, ele está multiplicando célula, toda aquela região lá onde ele começou a fazer um encontro videogame, no meio do videogame tinha pregação. Ele então tem várias células naquela região. Isso me empolga demais, é o reino é lindo demais, tem tanta coisa para a gente fazer, tem tanta coisa para a gente viver. Vamos mudar os nossos referenciais, vamos olhar para quem está fazendo coisa boa, não vamos olhar para quem está desistindo. E aliás, a gente pode mudar a vida de quem está desistindo. Essa semana a gente foi surpreendido com mais um suicídio que aconteceu. Um rapper brasileiro se matou. Escolas têm lidado com esse tema o tempo todo, tem sido temas de discussão, sabe? Nós podemos mudar os nossos referenciais, para que também a gente seja referência para quem está pensando em desistir. Que você seja referência de alguém que está pensando em desistir essa semana. Que você seja referência para alguém que está querendo desistir esse domingo. O André Nobre, eu vou adiantar o testemunho dele aqui, depois ele conta de novo, tem problema, a gente é inspirado de novo. Eu tive um papo com ele essa semana, ele é coordenador da rede Eleve Livre, e ele estava falando sobre o dia que ele foi pela primeira vez numa célula. A vida dele estava um caos. O amigo dele, Tiago Macedo, então líder de célula, convida ele para ir numa célula pela primeira vez. Ele era amigo do Tiago, o Tiago se converteu, o Tiago começou a andar com Jesus. Ele estava assim, já está tudo ruim mesmo, eu vou lá nessa célula aí, para ver no que vai dar, porque vai ser a minha última expectativa de mudança. E ele então, conhece uma referência de alguém que está andando com Deus, vai nessa célula, entra nessa célula, a vida dele muda, ele se converte. Hoje já multiplicou célula não sei quantas vezes, é líder do nosso Eleve Resgate aqui. Porque quando você muda suas referências, a sua vida muda. Talvez você dentro da igreja está andando com gente que só reclama. Dentro da igreja, Deus está fazendo coisas lindas por meio das células. Deus está fazendo coisas lindas no meio da juventude. Deus está fazendo coisas lindas no meio dos movimentos que Ele tem trazido do nosso meio. E o que você está ouvindo das pessoas à sua volta? Faça parte do movimento vivo de Deus nesse lugar. Faça parte daquilo que Deus está fazendo. Faça aquela oração, Senhor, se o Senhor está fazendo alguma coisa, não me deixe de fora disso. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Segunda coisa, quando Deus produz algo bom em meio ao caos, quando Jesus é tudo o que você precisa. Olha aqui que o texto da Bíblia, a mensagem vai nos trazer: nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Para você que gosta de outra versão da Bíblia, é aquela parte que vai dizer: livramo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, e corramos
com perseverança a corrida que nos foi proposta. E aqui, Eugene Peterson traz uma interpretação desse texto de uma forma mais devocional, dizendo: nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas, mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou essa corrida que a gente está participando. Será que você está com gordura extra? Às vezes a gente inventa gordura extra, gente. Às vezes a gente, sabe o que é gordura extra no reino? É quando a gente tem informação demais e não compartilha. Quando você para de falar de Jesus para as pessoas, por exemplo, você está recebendo e não está compartilhando. Aí sabe o que acontece? Começa a falar mal dos outros por aí. Por quê? Porque sua vida cristã virou um poço. Eu não me converti para fazer parte de um monumento, eu me converti para fazer parte de um movimento. Eu não quero ser parte do monumento de Deus, eu quero ser parte do mover de Deus. Monumento é receber e ficar parado, movimento é receber e compartilhar, e o rio flui. E às vezes a gordura extra também são pensamentos errados, às vezes a gordura extra é algo que você tem que deixar. Às vezes a nossa ganância coloca a gente em mais atividades do que a gente suporta. E você pode liberar algo para que você possa priorizar o reino, caminhar com Jesus, servir as pessoas e correr. O texto está falando sobre correr, gente. Eu quero caminhar com Jesus, eu quero servir Jesus, mas não quero andando, eu quero correndo. Não quero devagar indo, eu quero ir na velocidade que Deus tem para mim. E Deus tem isso para você também. Então, quem tem esse tipo de atitude é quem sabe que Jesus é tudo que você precisa. E olha o que a Gabriela fala na música: mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele, eu sei que posso andar como ele, amém? No meio ao caos, você pode andar como Jesus. Eu pergunto para você, que jeito que Jesus andou? Jesus andou curando as pessoas, Jesus orou pregando em todos os lugares. Gente, uma vez eu cheguei em casa, e nesse dia aconteceu um milagre, que eu estava tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado, que eu deitei às 10 da noite, precisava muito descansar. Deu 30 minutos que eu estava deitado, eu não consegui dormir, escutei um barulho ensurdecedor, era um acidente. Eu olho pela janela, um corpo estirado no chão, e um carro capotado. Eu olho para aquela cena, e eu fico com aquela cena de morador de cidade que vê acidente acontecendo muitas vezes. Eu fico pensando, alguém vai chamar o SAMU? Alguém vai chamar a polícia? E eu começo a orar para aquele cara se levantar, aconteceu alguma coisa, eu fico olhando para ele, eu fico pensando o que eu vou fazer, e eu fico pensando, eu vou ser mais um curioso lá embaixo. E aí daqui a pouco o cara levanta. E eu agradeço a Deus porque ele levanta. Eu começo a ver a cena, eu vejo o SAMU chegando, e eu fico com aquela sensação, eu não quero ser mais um curioso lá embaixo. E aí então, daqui a pouco eu sinto uma voz meio suave falando comigo, onde Deus estava falando assim para mim: quem disse que você tem que descer para ser um curioso lá embaixo? Existe outro lugar para você lá embaixo. Eu olhei para minha esposa e falei: estou descendo. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei: não sei. E eu desci. Quando eu chego lá, eu vejo várias pessoas comentando, falando bobeira para aquele cara, porque ele estava bêbado, ele capotou o carro, numa descida, onde eles passavam com as suas famílias, e aquele carro poderia ter chocado com eles. E eu comecei a olhar para aquele menino de 20 e poucos anos de idade, Deus falou comigo: você é pastor dessa geração. E essa geração não precisa de mais alguém apontando o dedo, mais alguém condenando, elas precisam de alguém que os ajude a levantar desse caos que eles estão. Eu então olhei para ele, comecei a conversar com ele. Sabe qual foi o final da história? 2 horas da manhã, eu coloquei ele no meu carro, levei ele para casa, ajudei ele a entrar em casa bêbado, orei com ele, dei o meu telefone para ele,
e falei para ele que se ele quisesse viver algo com Deus a partir daquela noite, ele poderia me ligar, que Deus tinha um lugar para ele no reino de Deus. Eu estava num momento de cansaço, num momento de caos, num momento que eu não estava aguentando, eu precisava parar um pouco, mas no meio daquele momento, Deus me dá um lugar para ser relevante. Eu continuei conversando com aquele cara, eu conversei com o tio dele, ele deu PT no carro do tio, que não tinha seguro. Aquele tio pedia ajuda mais que o menino já. E a gente então conversou por um bom tempo, eu ainda oro para que ele se converta. Eu oro para que aquele cara conheça Jesus. Ele tem o meu contato, ele teve um contato, nem sempre quando a gente semeia, a gente vê o que brota depois, mas a Bíblia fala para a gente semear de manhã, de tarde, de noite, e a gente não sabe se essa ou aquela vai brotar, mas se a gente ficar olhando para o vento, a gente vai ficar com a sacola cheia de semente, pesada, e a gente vai falar, não vale semear aqui, não, aqui agora eu não posso. Não, nós vamos semear o tempo todo, tem semente de Deus em nós, a gente não pode parar. E aquela noite para mim foi mais especial, no sentido do que eu pude contribuir, do que se eu tivesse ficado descansando na minha cama. Às vezes o que você precisa não é de descansar na sua cama para ficar se sentir melhor. Às vezes o que você precisa não é ir para o hospital para se sentir melhor. Às vezes o que você precisa não é de um remédio para se sentir melhor. Às vezes o que você precisa não é de férias para se sentir melhor. O que você precisa não é de dinheiro para se sentir melhor. Você precisa saber que Jesus é tudo que você precisa. E isso faz a diferença. Isso muda desfechos da sua história. E por último, quando Deus ele vai produzir coisas boas, como Ele produziu essa música no meio ao luto, como o texto de Hebreus 12 nos incentiva a prosseguir nele e viver o melhor em qualquer situação, quando Deus produz coisas boas em meio ao caos, quando você vê em Jesus a sua recompensa. Hebreus 12, 2, observe como Ele fez, porque Ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como a injeção de adrenalina na alma. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ver a recompensa quando você caminha com Jesus é uma injeção de adrenalina na sua alma para você caminhar com Deus. Recompensa, deixa eu te dizer uma coisa, Hebreus 11:6 fala assim, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Quantos estão buscando a Deus aqui? Está buscando a Deus? Você crê que Ele te recompensa? Pastor, eu estou sozinha, esperando alguém, crendo em Deus. Você crê que Deus vai te recompensar? Você está sendo fiel? Você está, todo mundo está se envolvendo com corrupção, com coisas desonestas, outros se envolvem nos vícios, e você está prevalecendo porque você confia em Deus. Eu acho que a Gabriela, quando ela passou por aquela situação, que ela escreveu essa música, ela não imaginou que gente que nem conhece ela, ia voltar na internet, que essa é uma das músicas que eles mais ouvem. Que o Brasil inteiro estaria cantando essa canção. Que gente que está passando por luto em vários lugares do Brasil, hoje pode ser confortado pela música que Deus deu para ela. Há uma recompensa. Se há uma recompensa na terra, imagina a recompensa do céu, gente. Imagina, se você está passando por momentos difíceis, veja a recompensa. Existe um ministério que é o Caminhada Bíblica, também tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, e tem o Bruce Wilkinson, que escreveu aquele livro Oração de Jabez. E ele, no Caminhada Bíblica, ele faz estudos bíblicos, e ele fez um estudo na Bíblia, para ver o que move as promessas de Deus no Novo e no Velho Testamento. E ele chegou à seguinte conclusão, que no Novo Testamento e no Velho Testamento, todos os mandamentos de Deus, aquilo que Ele nos pede para fazer, todos os comandos de Deus, vai ser baseado em 3 coisas:
recompensa, temor e amor. Sabe qual que é a porcentagem da recompensa quando Deus te pede algo? 85%. 85% daquilo que Deus te pede é baseado numa recompensa. 10% no amor e 5% no temor. Tem 5% lá de medo. Se você não fizer, se você não caminhar com Deus, algo ruim pode acontecer, sim ou não? 5%. Tem um amor. Eu faço porque eu amo. Mas a fé no caráter de Deus é o maior, que Ele é um Deus recompensador. Então Deus, 85% das vezes que Ele nos pede algo, Ele nos dá uma promessa de recompensa. Você está obedecendo a Deus, sim ou não? Quero dizer para você, tem recompensa de Deus para você. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. E eu quero te levar hoje a pensar nesse texto aqui, ó. Por que Jesus olhou para a cruz e Ele foi para a cruz? Quando Ele olhou para a cruz, Ele não viu a cruz, Ele viu o que estava por trás da cruz. Quando Ele olhou para a cruz, Ele não viu a morte dolorosa na cruz, Ele viu, na verdade, a ressurreição, Ele ao lado de Deus, e você hoje podendo receber Jesus, ser curado, caminhar com Ele, por causa do que Ele fez por você. Ele viu a recompensa. Qual que é a recompensa que você tem que ver hoje? Para onde você tem que olhar para ver sua recompensa hoje? A Gabriela na música ela vai dizer o seguinte, que ela encontrou o amor de Deus. Ela encontrou na cruz. E quando você permanece, quando você continua, quando você não desiste, é porque você não viu só problema no meio do problema. No meio do problema, você viu sua atitude de fé, você viu Jesus e você viu recompensa. E quando nós prevalecemos, nós encontramos o quê? O amor de Deus, a recompensa de Deus, encontramos a graça de Deus. Você que tem resistido na luta contra o pecado, está difícil segurar. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 12, 14, 6. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém? E olha só, você crê na palavra de Deus para você aqui hoje? Você pode ficar em pé no seu lugar? E eu queria convidar você hoje a parar de ver problema no seu problema. Você não está num problema, você está num ambiente estratégico para a manifestação do milagre de Deus. Você não está no problema, você não está no caos, você está num ambiente estratégico para que Deus faça as coisas grandes. Você não imagina, mas Deus está fazendo coisas grandes na situação que você está vivendo. E eu queria fazer essa oração lendo o texto de Abacuque junto com você. O texto vai ser projetado na tela e eu quero orar com você. Abacuque 3, versículo 17 a 19, na versão da Bíblia, a mensagem. Você pode ler comigo? Vamos lá. Mesmo e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas, as estrebarias sem gado, desde já cantem louvor, jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, meu Salvador, por saber que o governo do Eterno será vencedor. Sinto-me fortalecido e encorajado, corro como um servo e me sinto rei do mundo. Aleluia! 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 Como seria a versão desse texto hoje? Seria mais ou menos assim: mesmo que por um tempo eu fique sem emprego, mesmo que eu viva num país cheio de corrupção, mesmo que eu esteja solteiro
ou casado, ou em um relacionamento cheio de desafios, mesmo que a minha família seja um caos, mesmo que me falte recursos, mesmo que não tenha lançamentos no Netflix, mesmo que o São Paulo não ganhe campeonatos, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que eu esperava, eu confio em Deus, eu estou olhando para Ele, eu estou feliz, eu estou saltando, porque eu me sinto rei do mundo, porque eu sou filho do rei, e eu caminho com Ele. A minha alegria não está nesse mundo, porque Ele é tudo o que eu preciso. Você crê que Jesus é tudo que você precisa? Ele é tudo que a gente precisa. É assim que eu tenho que caminhar. É assim que você tem que caminhar. Around that doesn't have TV coverage of the scene.